A paz de Yahshua, meus irmãos. Nós estamos aqui para trazer mais um estudo para Filadélfia, também para os Sardes Vestes Limpas e também para todos que estão nos ouvindo. Esse é um tempo da ministração de Filadélfia, um ano aceitável. Eu quero que nesse momento os irmãos possam estar prestando muita atenção, porque nós vamos trazer realmente verdades que até então não têm sido trazidas no YouTube. E nós, a partir de agora, nós vamos trazer semanalmente aí muitas verdades reveladas por Yahweh dos Exércitos, Yahshua, nosso Mashiach, Pai Eterno, para que todos possam ter o pleno conhecimento da verdade, como Shaul Paulo falou. E não é um conhecimento de parte, nós vamos trazer o pleno conhecimento, e assim seja. Nós vamos fazer agora invocar ao nosso Yahshua Mashiach, Yahweh dos Exércitos, lembrando que nós devemos invocar primeiro Yahshua, depois Yahweh, porque Yahshua é o mediador da nova aliança, e sem invocar Yahshua nós nunca vamos chegar ao Pai, Yahweh. Então nós vamos fazer em seguida a oração, ok? Assim seja. Nesse momentinho, reserva esse momento agora para a gente poder separar esse tempo para Yahshua e Yahweh dos Exércitos. Vamos todos. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, assim seja. Pai, muito obrigado pela oportunidade que tem nos dado de sermos, Pai, instrumentos nas Tuas mãos. Obrigado, Pai. Estamos aqui nesta terra, conforme Tua vontade, trazendo a verdade de Filadélfia para toda a igreja. Pedimos a Ti, Pai, que abençoe, que nada possamos fazer de nós mesmos, tudo que fizermos seja pelo Teu Espírito, e isso traga edificação, consolo, paz. Tira do meio da igreja toda confusão, tira do meio da igreja toda contenda, toda divisão, toda facção, tudo aquilo que Satanás tem tramado e tem sido bem sucedido. Nesse momento nós lançamos por terra toda mentira, todo engano, e que prevaleça somente a verdade de Yahshua Mashiach. Assim seja, que nós não falemos nada de nós mesmos, mas que Yahshua e Yahweh possa falar através de nós. E assim seja. Graças a Yahshua, graças a Yahweh, graças a Yahshua, graças a Yahweh, graças a Yahshua, graças a Yahweh, assim seja. Muito bem, amados irmãos, nós estamos iniciando agora um novo momento aqui nesta terra, um momento muito importante, e é um momento que vai consolidar e encerrar a era Filadélfia com o arrebatamento, o primeiro arrebatamento. Então, esse momento é muito importante, porque nós vamos estar realmente trazendo uma verdade, e é uma verdade que foi escondida, né? Pelos séculos e séculos. Essa verdade tem sido escondida através da religião babilônica, que tanto oprimiu os filhos de Yahweh dos Exércitos, os israelitas. E esse momento nosso, eu peço aos irmãos muita atenção. Nós vamos também disponibilizar em PDF o mapa, que é o pergaminho do final dos tempos,
para que os irmãos também possam estar acompanhando os estudos, ok? E eu peço aos irmãos, esteja dando seu like para promover aí a divulgação do canal Ensinos de Ial e Alcha, e assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre as eras das igrejas, né? Como a gente pode ver aí no mapa, as eras das igrejas, elas foram marcantes. E já desde 2017 que o Pai tem trazido o entendimento que eram eras, né? E agora no final dos tempos, mais ainda, o Pai tem dado os detalhes de cada era, né? Entrando inclusive em particularidades, por exemplo, a falar até quem é o anjo daquela era, se aquela era já encerrou ou não, né? Nós vamos ver isso tudo agora nesse estudo, ok? Assim seja. A palavra fala em Efésios e também em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 1 Timóteo 2, 3, diz assim: eis que é bom e aceitável diante de Ial, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Há um só Ial e um só mediador entre Ial e os homens. Um homem, Yahshua Mashiach. Aqui, primeiramente, nós temos que entender essa palavra. Essa palavra você já ouviu muitas vezes e muitas vezes está fazendo ainda errado. Por quê? Porque se fala que Yahshua é o mediador entre Ial e os homens, eu não tenho como chegar em Ial sem passar por Yahshua. E por isso que nós invocamos primeiro Yahshua, depois Ial. Porque se ele é o mediador, ele é a ponte. Então nós temos que corrigir, inclusive, o invocar. O invocar tem que ser feito primeiro a Yahshua e depois a Ial, porque ele é o mediador. E como Filadélfia vem restaurar as verdades, né? Ela não é restaurada de repreensão, mas as verdades, todas as verdades, Filadélfia vem trazer a verdade, porque ela é a verdade. Assim fala o Mashiach, o anjo de Filadélfia. Isto diz o santo, o verdadeiro. Ele está falando assim: Filadélfia, você é a igreja santa, você é a igreja verdadeira. E parte de você trazer esta verdade e esse entendimento de santidade às demais igrejas, às demais eras. Então, primeira coisa, invocar da forma correta, né? Invocar Yahshua e depois invocar Ial. Essa deve ser a sequência certa, porque o mediador vem antes. Então nós primeiro invocamos Yahshua e Ial, assim seja. Vamos lá. Fazendo o estudo aqui, irmãos, aqui esse mapa é um mapa maravilhoso. Por quê? Porque ele traz um esclarecimento de um mapa, né? Então muitas vezes quando a gente vai viajar e a gente vai para um lugar estranho, um lugar diferente, a gente pega um mapa da região para a gente poder se identificar, né? E as escrituras, o Pai queria deixar muito claramente que ele tem tudo planejado, não foi nada feito ao acaso, tudo foi planejado por Ial e executado por Yahshua. Lembrando, em Provérbios capítulo 8, fala que Yahshua é o quê? É um mestre de obras, né? Então, ele que executa a vontade de Ial. Então, quando nós vemos aqui o mapa, irmãos, nós estamos vendo aqui que nós temos uma repartição aqui, ó. Primeiro começa com a semana, né? Nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E ele faz uma correspondência com as eras da igreja, né? Você vê que no domingo
deu Éfeso, foi a primeira era da igreja. Segunda, Esmirna. Terça, Pérgamo. Quarta, Tiatira. Quinta, Sardes. Sexta, Filadélfia. E sábado vai ocorrer na era de Laodiceia. Perceba especificamente na era Filadélfia, que Filadélfia ela corresponde à sexta-feira. E quando nós lemos, né, em Êxodo, a gente vai ver 16, 22 e Isaías 61, 7, a sexta-feira ali era autorizado que os israelitas andando pelo deserto, é a representação de nós, né? Nós estamos nesse deserto, nós estamos em direção à terra prometida, nós estamos andando, caminhando nesse deserto. Então, quando nós vemos sexta-feira, era autorizado aos israelitas colher o quê? Colher uma porção dobrada do maná. Então, o pai de família colhia ali e levava para sua casa, entendeu? Então, essa é uma representação do maná como alimento do Espírito. É o alimento espiritual que na era Filadélfia, e para os filhos de Alcha, nós vamos ver isso posteriormente, que a era Filadélfia ela é caracterizada pelos filhos de Alcha, e nós vamos depois fazer um estudo específico a respeito disso. Ok, irmãos? E ali se colhia o quê? Uma porção dupla do Espírito de Alcha. E esse porção dupla, ele traz um entendimento mais aguçado, ele amplia a capacidade, né? E já vê que na era de Sardes, que é quinta-feira, já era uma porção normal, né? Nós vemos aqui, ó, na era de Sardes era uma porção simples, uma porção normal. Não se podia colher mais do que essa porção. E já na era de Filadélfia, uma porção dupla. Vemos que na era de Laodiceia, que é sábado, nós já vemos ali que não vai haver esse maná, não vai ser dado esse maná, né? Não vai ser derramado ali esse alimento espiritual, e é por isso que Filadélfia ela está colhendo em dobro, para que ela possa preparar algo que vá permanecer na era de Laodiceia. Precisa preparar um alimento ali que permaneça para o sábado. É o que Filadélfia está fazendo, ela está preparando um alimento que vai permanecer. É como uma representação ali de Elias, ele entregou a capa para Eliseu, né? Ali ele está dando o quê? Transferindo autoridade e também a mensagem de transformação de Israel, né? Então, quando nós já aprendemos a respeito disso, isso aqui muitas vezes não é novidade para ninguém, mas nós temos algumas novidades que você com certeza não sabe. Por exemplo, vamos lá. Quando nós vemos aqui na era de Éfeso, a era de Éfeso, ela é marcada pelo anjo, o anjo de Éfeso, né? É o anjo mensageiro. O anjo de Éfeso é quem? É Pedro, é Cafas. Quando a gente abre em Apocalipse capítulo 2, vamos abrir a palavra? Apocalipse 2, 1. Ao anjo da igreja em Éfeso. É importante a gente entender que a carta é dirigida ao anjo. A carta não é dirigida à igreja. A carta é dirigida ao anjo. É o anjo que é repreendido, é o anjo que é chamado a atenção, ou é o anjo irrepreensível. Nós temos que entender isso. Por quê? Porque o anjo é aquele que transmite a mensagem para a igreja. Se o anjo está corrompido no entendimento, ele vai transferir essa corrupção também para a igreja. Então, ficam repreendidos tanto o anjo quanto a igreja. Quando nós vemos a era de Éfeso, nós vemos aqui a carta ao anjo, que apesar de toda a dedicação desse anjo, ele também foi repreendido. Vamos lá. Apocalipse 2:1.
Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim diz aquele que segura 7 estrelas em sua mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Você vai ver aqui, ele está falando candelabro de ouro, ele está falando as 7 estrelas. Ela vai fazer um link direto à igreja de Sardes. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Continuando. Conheço tua conduta, tua fadiga, quer dizer, o trabalho insistente, cansativo que o anjo teve, o mensageiro da era de Éfeso teve, e a perseverança também dele. Sei que não pode suportar os malvados, puseste à prova aqueles que se diziam apóstolos. Aqui está fazendo um trocadilho da palavra, porque as escrituras trabalham assim, ela faz um trocadilho com as palavras para poder te revelar uma mensagem ali escondida. Aqui ele está falando de apóstolo, por quê? Porque o anjo da igreja de Éfeso é um apóstolo escolhido pelo Mashiach. Aqui ele está fazendo aqui, ó, você anjo, você mensageiro de Éfeso, você pôs à prova aqueles que se diziam apóstolos e encontrou eles mentirosos, porque eles não eram apóstolos. Então ele está fazendo um trocadilho. Aí ele continua: és perseverante, capítulo 2, versículo 3. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, nome de Yahshua, mas não esmoreceste, né? Você lembra aquela passagem que Pedro é levado diante ali do sumo sacerdote, e ali ele fala assim, ó, você continua, vou liberar vocês, mas vocês não preguem mais nesse nome. Aí eles saíram e continuaram ministrando no nome de Yahshua, né? Perseguiram ele por causa do nome. E aqui está fazendo um link com aquela passagem de Atos dos Apóstolos, né? Então ele fala: és perseverante, quer dizer, não esmoreceu quando foi preso e continuou sofrendo por causa do meu nome. E não desanimaste, não esmoreceste. Aí vem uma repreensão agora. A repreensão é: devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado teu primeiro amor. Quando ele fala isso ao anjo, ele remete lá a Lucas. Ele remete a Lucas, quando nós vemos ali Pedro diante de Yahshua e falando assim com Yahshua: ó Yahshua, eu vou contigo, se eu precisar ser preso eu vou ser preso, se eu for conduzido à morte eu vou contigo, mas eu vou seguir você aonde quer que esteja. E Yahshua fala assim: ah Pedro, Satanás, ele insistentemente, ele me pediu para cirandar você, para que pudesse peneirar você como trigo, mas eu vi que a fé de você ainda era fraca, então eu não permiti. E aí o que acontece? Quando Yahshua, naquele momento ali, ali no Getsemane, que ele vai ser aqueles exércitos ali do sumo sacerdote, vai para prender Yahshua, o que acontece? Acontece que Pedro foge, deixou Yahshua sozinho, aí abandonou ali o primeiro amor, abandonou Yahshua solitariamente, daquilo que ele tinha feito juras. Ele fez juras ali de segui-lo, de ser fiel a ele, de não abandoná-lo, né? Então, quando faz esse link aqui, está fazendo o link ao anjo, que a palavra fala assim, ao anjo em Éfeso. Está fazendo o link com quem? Com Pedro, que foi aquele mensageiro da era de Éfeso, mas que abandonou, foi repreendido. E essa repreensão, igual eu falo assim com os irmãos: irmãos, não rejeita Yahshua não rejeita ele. Por quê? Por causa dessa rejeição, Pedro se tornou desqualificado. Uma repreensão desqualificou ele. Quando nós vemos aqui o estudo das eras, você vai ver que a era de Éfeso recebeu uma repreensão, e a era de Esmirna, ela se tornou o quê? Ela se tornou aquela que vem a ser a herdeira da primogenitura. Éfeso tinha o direito da primogenitura, por isso está falando assim: olha, eu estou para remover o candelabro do lugar,
tirar de você e dar para outro. A gente lembra isso lá em Gênesis, quando Jacó chamou seus filhos para abençoá-los antes de morrer. E ali, diante da repreensão de cada um dos filhos, o direito da primogenitura foi pulando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, até chegar em José. Por quê? José não tinha repreensão para com ele. E ele se tornou o herdeiro, né? Então, quando nós vemos Éfeso repreendido, nós vemos também Esmirna irrepreensível, né? A era de Esmirna, olha aqui, a era de Esmirna, ela está inclusive aqui de outra cor, para diferenciar mesmo, porque ela é uma era que não tem repreensão. E essa era que não tem repreensão tem promessa de coroa. E a palavra fala para ao anjo, né, de Esmirna, fala assim: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Referindo-se ao anjo de Esmirna. Quem é o anjo de Esmirna? É Shaul Paulo. Shaul Paulo, ele foi fiel até a morte, né? Ele foi decapitado, ele foi morto, né? E ele permaneceu fiel até a morte. Então, quando está referindo ao anjo, está referindo também à igreja. Por quê? Porque a igreja recebe o ensino do anjo. Então, se o anjo tem repreensão, é porque ele ensina errado. E por ele ensinar errado, ele é repreendido por Yahshua. Entendeu, irmãos? Então, nós vemos aqui em Gálatas, vamos abrir Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2, 11. Diz assim: mas quando Cefas, Pedro, veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Quem? O anjo da igreja de Éfeso, que é o anjo mensageiro da era de Éfeso, se tornou censurável. E quem chamou a atenção dele? O anjo da igreja de Esmirna, que era irrepreensível, Paulo, Shaul. Então ele fala, versículo 12: com efeito, antes de chegarem alguns vindo da parte de Tiago, ele comia com gentios, mas agora, quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros ialdins começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar por essa hipocrisia. Mas quando vi que não andavam, olha só, Shaul está falando, mas quando eu vi que eles não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos, chamou a atenção dele diante de todos, dizendo: se tu, sendo Ialdim, vives à maneira dos gentios e não dos Ialdins, por que forças os gentios a viverem como Ialdins? Percebe? Ele usando de falsidade, usando ali de situação que na presença dos Ialdins ele agia de uma forma e longe dos Ialdins ele agia de outro, e ele se tornou ali repreensível, né? Digno de censura. Então ele foi chamado a atenção. Isso, por que eu trouxe essa passagem? Para mostrar que as duas eras, os dois anjos, as duas eras estavam caminhando juntas, compreende? As duas eras estavam caminhando juntas. Então não tem uma necessidade de acabar uma era para começar outra era, porque as duas eras estavam caminhando juntas. Uma era de Éfeso com o anjo Cefas, Pedro, repreensível, e uma era Esmirna com o anjo, o mensageiro Shaul Paulo, irrepreensível. Você percebe que elas estão caminhando juntas. Ou seja, eu quero quebrar aqui aquele entendimento que para acabar uma era tem que acabar uma era para começar outra. Não. As escrituras estão mostrando que os dois anjos se encontraram, inclusive Pedro ficou 15 dias ali com Shaul.
mostrando que muitas vezes vai acontecer aqui que duas eras vão caminhar juntas. Elas começam em épocas, momentos diferentes e vão concluir em outros momentos, entendeu? Ou juntas. Isso que vocês têm que entender. Não necessariamente precisa acabar uma para começar a outra, como é o caso que nós vimos de Éfeso e Esmirna. Começaram em momentos diferentes, porque Éfeso começou antes de Esmirna, né? Mas elas durante um período caminharam juntas. Ok, irmãos? Assim seja. Agora, por que nós fizemos essa primeira introdução? Para a gente entrar na era de Tiatira. Porque a era de Tiatira, ela é fundamental para a gente poder ter um entendimento dos anjos, quer dizer, dos mensageiros das eras, né? Então vamos abrir Tiatira, Apocalipse 2:18. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve, assim diz. Está vendo que ele está direcionando ao anjo? Ele não está direcionando à igreja, porque a igreja, ela vai receber a mensagem do anjo. Se o anjo, ele está andando certo, a igreja vai andar certo. Mas se o anjo é repreendido, ele está ensinando errado e a igreja também vai andar errado. Vocês entendem? Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, assim diz o filho de Al, cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Conheço tua conduta, anjo, conheço tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança, e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Quer dizer, as tuas obras mais recentes são melhores que as primeiras. Se a gente for falar com Tiatira, e a gente sabe que Tiatira refere-se à igreja católica, quando que as últimas obras da igreja católica são melhores do que as primeiras? Nunca, nunca. Mas quando a gente entende que está falando ao anjo, aí a gente entende. Por quê? Porque quando a gente está falando aqui, qual foi o anjo que foi levantado na era Tiatira para trazer o quê? Uma reforma da igreja católica? Quem foi? Foi Lutero. Muitos vão falar assim, não, Lutero é de Sardes. Não, irmãos, Lutero era um padre. Isso você tem que entender. Ele era um padre, ele não era um protestante. Ele era um padre. E ele foi levantado para fazer uma reforma na igreja católica, na igreja de Tiatira, na era de Tiatira. Como? Ele começou a voltar a igreja de Tiatira às escrituras, porque as escrituras tinham sido abandonadas, entendeu? Então Lutero fez ali ele traduziu a Bíblia, né, para o alemão, né? Ele trouxe de volta o ensino das escrituras. Outra coisa que ele fez, ele começou a tirar do catolicismo romano as imagens de escultura. Ou seja, a reforma que Lutero estava fazendo era uma reforma da era de Tiatira, da igreja católica. Não era uma reforma na igreja evangélica, ele estava fazendo uma reforma na igreja católica. E aqui por isso que a gente entende essa passagem que fala assim, as obras mais recentes, as tuas últimas obras, são mais numerosas e melhores que as primeiras. Quer dizer, as últimas de reformar a igreja católica são reformas melhores do que quando ele estava ainda ali nos primórdios. Ele procurou restaurar aquela igreja católica, era de Tiatira, eliminando os ídolos, voltando para as escrituras, falando sobre o evangelho da graça e não por obras. Compreende, irmãos? Com isso, a gente vê essa partezinha aqui que fala sobre, em Tiatira existe uma mulher que se chama Jezabel. Ela é profetisa e ela ensina. Quando a gente vai falar de Jezabel, a gente tem que lembrar lá atrás, na antiga aliança, vendo o que se trata essa Jezabel. Jezabel era uma mulher que ela casou, ela não era israelita, ela casou com o rei
e o rei morreu e ela ficou na condição de rainha, sentava no trono. Então, quando nós vemos aqui que fala que existe essa mulher que ensina e ela senta no trono, a gente remete a quem? Ao Papa. É o Papa. Essa Jezabel é o Papa, a representação da mulher que senta no trono como rainha. E o que acontece lá atrás? Quando você vê a mensagem de Elias, que era uma mensagem de restauração, ele foi perseguido para ser morto. Nós vemos lá que Jezabel deu ordem, falou assim, olha, ela fez até um juramento, falou assim, se esse homem não estiver morto até amanhã. E o que Elias teve que fazer? Fugir para não ser morto. Foi a condição de Lutero. Lutero teve que fugir para não ser morto. E as coisas, conforme Eclesiastes 1:9, fala que são repetição. As coisas são repetição, não tem nada novo, tudo se repete. E ali é a representação de Lutero tendo que fugir da presença de Jezabel para não ser morto. Compreende, irmãos? Então é Lutero, as últimas obras de Lutero melhores que a primeira, porque são obras de reforma ali na Igreja Católica. Ele nunca foi protestante, ele era católico, irmãos. Foi levantado para ser o anjo mensageiro de Tiatira, ok? Assim seja. Agora nós vamos entrar no de Sardes, né? Na era de Sardes. Olha só, a era de Sardes, ela tem uma particularidade, olha só. Sardes, ela saiu de Babilônia, aqui de Tiatira, saiu. Então elas são as filhas prostitutas, né, de Apocalipse 17. São as filhas de Babilônia, né? São as denominações evangélicas. Então em Sardes nós temos o quê? Uma corrupção, né? Quando nós lemos aqui em Sardes, nós vemos que existe uma corrupção. E o mensageiro que foi levantado para a era de Sardes, irmãos, que você já ouviu que era o Lutero, que nós mostramos aqui que não é Lutero. Lutero é o mensageiro de Tiatira. O mensageiro de Sardes antes da gente entrar em Sardes, vamos só lembrar, essa era já acabou? Essa era terminou? Não, não terminou. Por que não terminou? Vamos abrir aqui Apocalipse 2. A era de Tiatira. A era de Tiatira, desculpe. A era de Tiatira não acabou. Vamos ver por quê. Vamos começar pelo 20. Fala assim: reprovo-te, contudo, reprovando o anjo, pois deixa em paz Jezabel, essa mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Viu que deu um prazo? Deu prazo. Não quer dizer que acabou-se a era. Foi dado um prazo para ela. Está dando um tempo para ela. Então, aí ele fala, versículo 22. Eis que lançarei no leito essa mulher, e os que com ela cometem adultério, numa grande tribulação. Olha só, numa grande tribulação, a menos que converta da sua conduta. Ou seja, para a era de Tiatira acabar, precisa chegar a grande tribulação. Vocês estão entendendo? Então, se está falando assim, dei tempo para ela se arrepender, mas ela não quer se arrepender, e se ela não se arrepender, eu vou lançar ela e seus filhos numa grande tribulação, ela e os seus amantes. O que está falando? Que essa era ainda está ativa, porque está no prazo do arrependimento. Então, precisa concluir o prazo do que foi dado a ela, para que ela não se arrependendo, ela vai ser lançada, ela, os seus amantes, seus filhos, numa grande tribulação. Isso está mostrando o quê? Que a era de Tiatira não acabou. Isso é lógico, não precisa pensar muito.
para a profecia que se concluir, precisa chegar na grande tribulação. Compreende, irmãos? Enquanto ela não for lançada na grande tribulação, a era permanece. Exatamente. E então, agora Sardes, né? Quando nós vemos Sardes, nós estamos vendo em Sardes o quê? Nós estamos vendo em Sardes a palavra que diz assim: ao anjo de Sardes, assim escreve aquele que tem os 7 espíritos de Ial e as 7 estrelas. Viu que faz um link lá com a igreja de Éfeso? Lá fala do candelabro e dos 7 estrelas. Aqui fala dos 7 espíritos e das 7 estrelas. E a gente sabe que a representação dos 7 espíritos é o candelabro. Isso está em Isaías 11:2, né? Então, ele está fazendo uma conexão entre as duas. Vamos lá. Ele fala, falando ao anjo: conheço tua conduta, tens fama. Veja que o anjo de Sardes, ele é famoso, ele é conhecido, seja pelos os amigos ou pelos inimigos, mas ele tem fama. E aqui fala: tens fama de estar vivo, mas estás morto. Torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer. Olha aqui, morrer aonde? Morrer na tribulação, porque não vai ser arrebatado. E ele está chamando a atenção aqui do anjo, falando assim: anjo, você precisa consolidar estes. Você precisa consolidar estes que estão para morrer na tribulação. E ele fala: caso não vigies, virei como ladrão, sem que saibas a que hora venho te surpreender. E ele fala: em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram as vestes. Elas andaram comigo vestidas de branco, pois são dignas. Nós vamos encerrar esse primeiro vídeo aqui, irmãos, porque o objetivo é a gente não estender muito os vídeos. Vamos fazer vídeos mais curtos e no próximo vídeo nós vamos dar continuidade nesta passagem, né? Nós vamos fazer um link aqui com Apocalipse 12:17. Apocalipse 12:17 diz assim: enfurecido por causa da mulher, o dragão foi guerrear contra o resto, seus descendentes e os que observam os mandamentos de Ial e mantêm o testemunho de Ial. Nós vamos ver isso agora no próximo vídeo. Você vai entender quem são esses descendentes da mulher, tá? Mas antes, só para a gente lembrar aqui, Tiatira, a era não acabou. Será que a era de Sardes acabou? Nós vamos continuar aqui no próximo vídeo, em sequência. Assim seja? Assim seja. A paz de Yahshua Mashiach seja com todos. A paz de Yahshua, meus irmãos. Graças a Yahshua. 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 Assim seja.